Uma mensagem para Capricórnio, a temporada do legado inabalável. Capricórnio, há noites específicas em que o vento parece carregar segredos que o resto do mundo simplesmente não consegue ouvir. São momentos em que as estrelas parecem se aproximar, quase como se estivessem esperando através dos tempos que você finalmente olhasse para cima e percebesse. Você consegue sentir a mudança? A atmosfera que envolve sua vida foi alterada. A própria terra sob seus pés vibra com uma frequência de promessa que nunca antes sentiu. Este não é apenas um momento para pequenos favores ou bênçãos insignificantes. Não, esta é a temporada definitiva em que seu destino começa a se desdobrar em dimensões que seu coração ainda não consegue compreender totalmente. Escute com atenção. Você não está apenas à beira da prosperidade comum. Você está no limiar de algo muito mais profundo, uma bênção destinada a sobreviver à sua presença física. Este é o tipo de abundância que faz mais do que apenas encher suas mãos, deixa marcas indeléveis na própria história. Se estas palavras estão despertando um profundo reconhecimento em sua alma, faça uma breve pausa. Respire fundo este momento, deixe a compreensão se assentar e reconheça a sua presença aqui. Curta este vídeo para garantir que esta mensagem chegue a todos os capricornianos que precisam desta clareza específica esta noite. Capricórnio, a abundância que está a caminho irá romper todas as barreiras que antes o restringiam. Ela silenciará as vozes da dúvida, reescreverá a sua história pessoal e gravará o seu nome na encruzilhada do propósito e do legado. Antes de nos aprofundarmos nesta revelação, quero que você se conecte verdadeiramente com esta frequência. Digite isto nos comentários, não como um pensamento casual, mas como uma declaração formal de intenção. Minha riqueza mudará a história. As palavras possuem um poder imenso quando são alimentadas por uma convicção absoluta. Que o céu e a terra testemunhem a profundidade da fé que você carrega. Permaneça comigo até o final, pois o que está prestes a ser revelado marca a verdadeira gênese da sua nova realidade. Se você se sentir atraído por estas ideias, certifique-se de se inscrever. A sua presença aqui não é coincidência, nem o momento desta mensagem. O propósito sagrado dos anos de silêncio. Capricórnio, houve longos períodos em que você se sentiu estagnado enquanto o resto do mundo parecia correr a toda velocidade. Você observou outros celebrarem suas conquistas enquanto sua própria vida parecia uma câmara de eco de pedidos não atendidos. Muitas vezes, parecia que todos os outros estavam ocupados erguendo fortalezas enquanto você ficava olhando para uma fundação que nem sequer parecia existir ainda. Houve noites silenciosas em que você perguntou ao vazio: por que não eu? Por que não agora? Provavelmente você contou cada porta que se fechou com força, cada rejeição vibrando tão alto que ameaçava abalar sua própria fé. Parecia que o universo o havia relegado às sombras enquanto os holofotes brilhavam intensamente sobre a jornada de todos os outros. Mas ouça atentamente esta verdade: esses anos de silêncio nunca foram um castigo. Foram seus anos de formação. A estação oculta em que as raízes devem crescer incrivelmente fundo antes que qualquer coisa possa ascender em direção ao céu. Uma árvore destinada a dar frutos por várias gerações não pode ser forçada a crescer da noite para o dia. Os que fazem história raramente são forjados no calor dos aplausos públicos. Elas são esculpidas em lugares privados, onde ninguém está olhando. A solidão, os atrasos e a espera foram necessários para garantir que sua base fosse sólida o suficiente para suportar o peso do que está por vir. A riqueza geracional não pode ser construída sobre areias movediças. Ela exige um terreno tão estável que nenhuma tempestade, nenhum ato de traição e nenhuma perda repentina jamais possa derrubá-la. É por isso que o isolamento pareceu tão pesado. Algo muito mais significativo do que mera riqueza estava sendo preparado. Uma grande história com seu nome entrelaçado em sua trama estava sendo escrita. Seu futuro é tão substancial que exigiu muros fortes o suficiente para perdurar por séculos. Se isso ressoa com seu espírito, deixe o algoritmo saber curtindo este vídeo para que outros que percorrem esse mesmo caminho solitário possam encontrar o caminho até aqui.
Seu silêncio foi uma preparação sagrada. Sua espera foi sagrada. Quando as chuvas da abundância finalmente chegarem, o mundo verá que isso nunca foi sobre um atraso, e foi sobre um destino sendo traçado com tinta permanente e inabalável, a arquitetura do tempo divino. Enquanto você permanecia sentado naquela quietude, questionando por que seu progresso parecia tão lento, o céu estava longe de estar ocioso. Nos bastidores, uma orquestração meticulosa estava acontecendo. Pessoas que você ainda não havia encontrado, territórios que você ainda não havia explorado e oportunidades além da sua imaginação atual estavam sendo alinhadas com precisão cirúrgica. Você pode ter temido que os atrasos significassem que você estava sendo esquecido, mas a verdade é que o plano era simplesmente complexo demais para ser apressado. O destino opera com exatidão. Ele espera até que cada peça esteja perfeitamente posicionada para que, quando os portões finalmente se abrirem, nada no mundo possa deter o ímpeto. Algumas portas foram fechadas porque eram simplesmente pequenas demais para acomodar a magnitude do que você deveria carregar. Você nunca foi destinada a apenas tomar emprestado um espaço no mundo de outra pessoa, quando foi criada para construir seu próprio império. Você não deveria alugar um quarto. Você deveria possuir toda a estrutura, ter as chaves e estabelecer o padrão para os próximos 100 anos. Essa riqueza não se trata apenas de conforto pessoal, ela carrega um mandato divino. Ela carrega um legado. Ela carrega um impacto que se estenderá muito além da sua própria vida. É exatamente por isso que sua jornada pareceu mais árdua do que a daqueles ao seu redor. Impérios verdadeiros não podem ser apressados. Fundamentos destinados a durar décadas nunca são construídos em um dia. Cada momento de paciência, cada não que você recebeu e cada passo lento foi um alinhamento necessário de tempo e pessoas. Se você ainda está comigo, comente um simples sim, para que eu saiba que você está preparada para o que vem a seguir. Do ponto de ruptura ao ponto de virada. Capricórnio, reflita sobre aquelas noites difíceis, aquelas em que as paredes pareciam se fechar e o próprio ar parecia pesado. Provavelmente você olhou para o teto, se perguntando por que o caminho tinha que ser tão árduo. Houve momentos em que você tentou rezar, mas o peso no seu peito era tão imenso que as palavras não se formavam. Você enfrentou dias em que as contas eram mais altas do que sua coragem e suas responsabilidades gritavam mais alto do que sua fé podia responder. Nesses momentos, você se sentiu pequeno e talvez abandonado pelos sonhos que um dia o inspiraram. Alguns de vocês sofreram traições que atingiram o âmago da questão, fazendo vocês sentirem como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Pessoas em quem vocês confiavam se afastaram, deixando vocês para travar batalhas gigantescas em total solidão. Isso fez vocês questionarem seus amigos e, mais dolorosamente, a si mesmos. Mas ouçam isto: toda pessoa destinada a mudar a história precisa atravessar esse vale. Um ponto de ruptura não é sinal de derrota. É o exame final antes da grande virada. O destino não derrama grandeza em mãos que ainda se agarram ao orgulho, ao medo ou a uma dependência desesperada dos outros. O ponto de ruptura exige rendição, despojando-se do superficial para que, quando a bênção chegar, você saiba exatamente de onde veio seu poder. Lembra-se das vezes em que você sussurrou: "Não consigo continuar", mas ainda assim encontrou forças para enfrentar a manhã seguinte? Essa resiliência não foi por acaso. Foi um sussurro divino na escuridão dizendo para você perseverar, porque a história não havia terminado. Agora, Capricórnio, chegamos ao ponto de virada. A dor e as lágrimas silenciosas não foram a conclusão, foram a pressão necessária para a libertação. A reviravolta na trama está oficialmente aqui. A riqueza que parecia estar perpetuamente atrasada está chegando precisamente na hora certa, o tipo de riqueza que fala por gerações. A voz da abundância multigeracional. Essa prosperidade que se aproxima não é típica. Ela não vai apenas equilibrar seu saldo bancário ou proporcionar alguns anos de luxo. Ela não vai evaporar quando a economia mudar ou a vida ficar difícil. Essa riqueza possui uma voz e um propósito.
Sua mensagem continuará a ressoar muito depois de sua jornada aqui terminar. Se você deseja mais mensagens fundamentadas, honestas e que ampliem sua perspectiva, inscreva-se agora para se manter alinhado com essa transformação. Imagine o seguinte: daqui a algumas décadas, uma criança entrará em uma escola que você ajudou a fundar. Ela nunca o conhecerá, e seu nome talvez nem seja mencionado em suas salas de aula, mas toda a sua trajetória será mais brilhante graças às portas que seus recursos abriram. Essa é a natureza do que está por vir, riqueza que planta sementes em jardins nos quais você nunca pisará pessoalmente. As estruturas que você construir não serão apenas casas, serão santuários. Famílias encontrarão segurança ali, risos preencherão esses corredores e gerações se reunirão às mesas que você providenciou, tudo porque você aceitou um chamado maior do que você mesmo. As empresas que eventualmente levarão seu nome não existirão apenas para o lucro, existirão para iluminar os esquecidos. Sua visão gerará meios de subsistência e sua coragem dará origem aos sonhos de outros. Você está se tornando a resposta concreta a orações que você nunca ouviu. Esse sucesso vai muito além do seu horizonte pessoal, alcançando vidas e corações que você talvez nunca encontre diretamente. Se isso lhe toca, curta o vídeo e inscreva-se no canal, deixando um comentário para que esta mensagem chegue a todos os capricornianos que precisam deste lembrete. As instituições de caridade, bolsas de estudo e programas que você iniciar terão um impacto duradouro. Isso não é uma coincidência, é o desdobramento de um propósito. Se você acredita que a riqueza deve representar algo mais profundo do que apenas conforto pessoal, continue comigo, pois a próxima parte é vital. Quebrando o ciclo, o manto do legado. Capricórnio, compreenda esta verdade fundamental. Você não está apenas recebendo recursos financeiros. Você está recebendo um manto, um dever sagrado de reescrever a narrativa da sua família e moldar o curso da história. Se você sente esse peso em seus ombros, então, neste momento, escreva a palavra legado nos comentários. Que este instante seja um marco no tempo. Por gerações, talvez sua linhagem tenha carregado fardos que pareciam permanentes, lutas, perdas e sonhos que murcharam antes mesmo de florescerem. Muitas vezes a sensação era de que a sobrevivência era a única coisa que você realmente herdava. Mas o ciclo termina com você. Esta riqueza é a ponte e o ponto de virada. Você será quem plantará as árvores e proporcionará sombra para aqueles que virão depois, investindo em um futuro que talvez não testemunhe, mas que você tornou possível. Este chamado exige uma rara combinação de coragem e paciência. Além disso, esta abundância irá de fato redimir as dificuldades do seu passado. Cada lágrima secreta e cada momento de carência encontrarão sua justificativa no que está prestes a se manifestar. Seu sofrimento não foi em vão. O céu está deixando claro que isso é maior do que você. Sempre se tratou de criar um legado tão profundo que as gerações futuras olharão para trás e dirão: foi aqui que tudo mudou para nós. Tudo começou com eles. Você não apenas viverá melhor, você deixará o mundo melhor. Esta é a época em que você transita da mera sobrevivência para a construção ativa, navegando pela colheita, sabedoria e discernimento. Todo pioneiro enfrenta resistência, e toda vida destinada à grandeza será incompreendida. Quando a bênção finalmente se torna visível e a vida pela qual você orou começa a se materializar, nem todos se juntarão à celebração. Alguns julgarão ou tentarão reescrever o passado como se tivessem sido seus maiores apoiadores durante os anos difíceis. Eles veem a colheita, mas nunca viram o plantio. Veem os resultados, mas não estavam presentes nos sacrifícios, nos riscos ou nas noites que você passou em oração. A riqueza revela o verdadeiro estado dos corações. Ela mostrará quem realmente apoia sua ascensão e quem só se sentia confortável com você enquanto você lutava. Algumas pessoas preferiam você quando você era pequeno porque isso as fazia se sentir superiores. À medida que sua abundância transforma o ambiente, lembre-se de que as reações das outras pessoas não são um fardo que você precisa carregar.
Esta próxima fase destacará tanto seus verdadeiros aliados quanto aqueles que permaneceram próximos apenas porque presumiram que você nunca os superaria. O céu está lhe concedendo o poder de permanecer humilde e a sabedoria para ser generoso. Essa riqueza foi planejada para fortalecer seu caráter, não seu ego. Certas traições aconteceram no início especificamente para treinar seu coração, para que você não se tornasse amargo ou orgulhoso quando os recursos chegassem. Você permanecerá com os pés no chão porque se lembra dos períodos de silêncio. A transformação será tão inegável que você não precisará se explicar. Sua vida será o testemunho. A chegada de seus parceiros divinos. A riqueza que entra em sua vida também mudará seu cenário social. O destino nunca envia uma bênção sem enviar as pessoas certas para ajudar a administrá-la. Por muito tempo, você foi o único arquiteto e o único lutador. Mas nenhum império é sustentável apenas com um par de mãos. Esta próxima fase atrai construtores não aproveitadores, parceiros que se alinham com sua visão e mentores que podem navegar pelas portas que agora se abrem para você. Essas conexões serão caracterizadas pela paz e não pela confusão. Elas não competirão com você, elas multiplicarão o que você cria. Se você orou por alinhamento, está aí a resposta. A era de carregar o mundo inteiro nos ombros está chegando ao fim. O céu está enviando pessoas leais e capazes para ajudá-lo a construir algo que o sobreviverá. O dia da plenitude está se aproximando e muitas vezes parecerá repentino, como a luz que atravessa a tempestade. As mesmas pessoas que duvidaram de você de repente, agirão como se sempre tivessem acreditado. Você não precisará se vangloriar. Seu sucesso será uma declaração silenciosa de promessas cumpridas e um projeto que só o céu poderia ter elaborado. Será uma história contada por anos sobre aquele que se recusou a desistir quando desistir teria sido o caminho mais fácil. A administração da grande mudança. Com uma riqueza significativa vem uma responsabilidade ainda maior. À medida que suas bênçãos aumentam, sua sabedoria deve crescer na mesma medida. A riqueza pode construir ou destruir, curar ou ferir. É por isso que a preparação foi tão extensa, para garantir que você pudesse lidar com o peso de suas escolhas. O dinheiro simplesmente assume o caráter do coração que o detém. Em suas mãos, mãos que conheceram a luta e aprenderam a paciência, ele se torna uma força imensa para o bem. Essa bênção exige administração. Isso pede que você seja criterioso, em relação a quem caminha ao seu lado e quem permanece à distância. Lembra que o objetivo nunca foi a aparência de sucesso, mas sim a realidade de um legado duradouro. Você foi preparado para não sucumbir à prosperidade, mas sim para se manter firme dentro dela. Mantenha-se em oração enquanto o crescimento se acelera. Mantenha-se generoso, enquanto as oportunidades se multiplicam. Capricórnio, este é o ápice de tudo o que discutimos. A espera acabou. Você está ascendendo a uma posição de uma importância tão grande que a história registrará. Digite mais uma vez: minha riqueza moldará a história. Escreva isso como um selo final nesta mensagem. Você está entrando em uma fase em que sua fé, seu propósito e seus recursos finalmente se alinham. A história está mudando, a bênção está chegando e você finalmente verá que tudo sempre se tratou do destino atrelado ao seu nome. O legado começa agora.